Notícia urgente: atacante Bruno Henrique não deve ser punido pelo STJD antes do fim do julgamento criminal. Você vai conferir imagens do elenco na atividade que serve de preparação para o duelo de amanhã, sábado, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro no Maraca. E mais, goleiro Agustin Rossi abriu o jogo sobre o Clássico. E Santos é procurado por empresários para levar jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro para o Castelão no Maranhão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã é dia de Mengão, hein? Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família, feriado prolongado. Que Papai do Céu possa abençoar a sua vida e de toda a sua família e que a gente possa se preparar para esse clássico de amanhã. Já comemos o chocolate da Páscoa no jogo contra o Juventude e amanhã eu quero comer bacalhau no forno, com aquele azeite. Alô, bacalhau! Pode esperar, a sua hora vai chegar e vamos com tudo. Você confere imagens da atividade do Flamengo no CT Jorge Elao Ninho do Urubu, o técnico Felipe Luiz, que finaliza a preparação hoje para o clássico de amanhã, 18h30, no Maraca. É o clássico dos milhões, o mando é do Vasco. Eles entraram em acordo agora, o Maracanã ficará meio a meio nesse jogo, e aí no segundo turno a mesma coisa, quando o mando for do Flamengo, será meio a meio. E essa última atividade, às 9h30 da manhã, iniciada, já está lá no finalzinho. O lateral esquerdo, Matias Vinha, é o único desfalque confirmado. O técnico Felipe Luiz novamente terá todo o elenco à disposição, com exceção do Alexandro, que deve ser preservado. Não foi constatada a lesão no lateral esquerdo, mas ele deve ser preparado para o jogo contra a LDU em Quito, próxima viagem do Flamengo pela Libertadores da América. O jogador sentiu dores na goleada por 6-0 diante do Juventude na última quarta-feira no Maracanã. Bom, e o Flamengo disponibilizou aí um vídeo curto do goleiro Agustin Rossi projetando o clássico contra o Vasco. Vamos acompanhar o nosso paredão. Acho que estamos num momento bom, as coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que o clássico é muito grande, mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mas um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. A verdade é que é um trabalho muito bom, eu sempre falo a mesma coisa, a defesa começa no ataque e a gente vem fazendo boas partidas na parte defensiva. É isso, a gente sempre vai tentar não tomar gol, porque sabe que se não tomar gol sempre está mais perto de vencer. Então é isso, continuar no mesmo caminho, no mesmo desafio, a gente continua tentando sair sem tomar gol nos jogos. E o sábado é um clássico, um jogo importante que a gente sabe que é muito importante não perder, não só pela sequência do jogo que vem pela frente, sino para todo mundo que vai estar no Maracanã. Aí o Rossi falando, né, que a expectativa para o clássico é muito grande, o mando é deles, mas o jogo acontece no Maraca, que é a nossa casa, com a nossa torcida. Vamos com tudo, que você possa sair aí sem sofrer gols, né, Rossi, contra o Vasco, principalmente contra o Vasco nesse clássico aí. O Vasco fica pé da vida quando enfrenta o Flamengo, perdeu aí os últimos jogos aí, pegar os últimos 30 jogos, o Vasco só ganhou 2. Olha aqui, a gente tem uma excelente notícia nesse vídeo, e é um momento muito importante, porque o Bruno Henrique ele poderá continuar vestindo o manto, né? Vestindo a camisa do Flamengo, e se bobear, ele pode até cumprir o seu contrato com o Flamengo e não será punido pelo STJD. Porque saiu uma informação agora sobre o Superior Tribunal de Justiça Desportiva
O órgão não pretende, em um primeiro momento, suspender o atacante Bruno Henrique do Flamengo de forma preventiva antes do julgamento. Atualmente, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador, né, para afastar um risco iminente. Isso porque, segundo o entendimento do STJD, o réu poderia cometer novas infrações e, com isso, seria necessário o afastamento do atleta. Porém, esse caso do Bruno Henrique, inicialmente, não é visto dessa forma. Atualmente, a acusação ao camisa 27 do Flamengo se refere a um único jogo, né? Um jogo isolado lá contra o Santos e não um esquema aí, né, duradouro de manipulação de resultados. O processo criminal costuma ser demorado e, provavelmente, não tendo mais nenhuma infração, Bruno Henrique deve cumprir normalmente o seu contrato com o Flamengo, a menos que a gente tenha aí uma reviravolta, novas provas possam surgir, né? Mas nesse momento em que o julgamento está acontecendo, a investigação, o Bruno Henrique não será punido pelo STJD, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele poderia punir o atleta, afastá-lo de suas atividades, e aí ele ficaria impedido, né, de exercer a sua profissão, ficaria impedido de jogar no time do Flamengo. A gente viu que ele entrou em campo no segundo tempo contra o Juventude, entrou, a torcida fez aquela festa, comemorou, né, jogou, e quem não deve estar satisfeito com essa notícia que eu acabei de trazer é o Vasco, porque o Bruno Henrique é o pai do Vasco e ele está apto para jogar, então ele vai jogar normalmente. O Vasco é a maior vítima do Bruno Henrique. O Bruno Henrique marcou 10 gols no Vasco em 21 jogos. Então os vascaínos já estão desesperados e não gostaram dessa notícia do STJD, no sentido de que não vai haver punição do órgão máximo do futebol brasileiro, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então é uma informação nova, não deixa de ser uma informação urgente, porque quando os colegas de imprensa trouxeram a informação, lá o primeiro portal que trouxe envolvendo aí essa questão aí do Bruno Henrique foi o jornal Metrópolis. E depois veio o Globo, veio o Dia, veio o UOL, todos, né, sem exceção. Eles colocaram aí, se o STJD punisse o Bruno Henrique, poderia ser uma punição de 2 anos até o banimento do futebol. Mas o STJD, por essa informação nova que chegou agora, é que o STJD vai aguardar aí, né, a investigação, vai aguardar o julgamento criminal. Bom, o Santos foi procurado por um grupo de empresários para vender o mando de campo do jogo contra o Flamengo, previsto para o dia 16 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. A oferta é para levar o duelo para o Castelão, no Maranhão. Castelão, no Maranhão. Eu estive lá no Maranhão no início do ano, onde o Flamengo realizou 2 jogos do Campeonato Carioca, inclusive uma goleada diante do Bangu. E aí, a proposta financeira para o Santos é de R$1,5 milhão sem o Neymar. Se tiver o Neymar, R$3 milhões. Ou seja, a promessa é de ticket médio de R$200, o bilhete, né, o ingresso. O Flamengo não precisa dar o ok, mas os empresários estão dispostos a fazer o melhor para o time carioca. O grupo de empresários é o mesmo que tentou levar Vasco e Flamengo para o Maranhão, chegando a oferecer R$3 milhões ao Cruz Maltino. Olha, eu não tenho a informação de que o Santos vai vender esse jogo, né? O Santos tem muito tempo que não atua com o Flamengo lá em Santos, lá na Vila Belmiro, até porque o Santos estava na Série B e subiu agora. Então eu sinceramente não sei se o Santos vai levar esse jogo para o Maranhão. Agora, eu digo uma coisa, eu preferia. Se o Santos levasse para o Maranhão, eu ia reencontrar a imensa nação rubro-negra, que não tem lugar melhor. Melhor do que Santos, né? Mano, pô, vai pro Maranhão, vai lá pro Castelão, vai ser feliz. E eu vou te contar uma coisa. A nação rubro-negra do Maranhão, a imensa nação rubro-negra do Maranhão, merece acompanhar esse jogo contra o Santos lá. Sem o Neymar,
ou com o Neymar. O Flamengo vai ganhar. Até rimou. Vamos com tudo, hein? Eu volto ainda hoje com muitas novidades do nosso Mengão. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!